Meu povo, hoje a gente está iniciando uma série. Meus sonhos, meus planos, meu Deus. É a nossa série que a gente está iniciando hoje. E hoje a gente vai começar falando de sonho. E aí eu quero começar já fazendo uma pergunta: o que que faz você parar de sonhar? O que que faz você, chegar um momento da sua vida onde você para de sonhar? Você para. E aí eu fui pensar e fui maquinando na minha cabeça o que que faz a gente parar de sonhar, e muitas vezes nós paramos de sonhar por causa de frustrações repetidas. Você sonha, aí se frustra. Você sonha, aí se frustra. Você sonha, e aí não dá certo. Várias vezes. Isso vai fazendo com que você não sonhe mais. Já viu gente que não tem expectativa de nada com ninguém, nem com pessoas, nem com o Brasil, nem com a vida, nem com nada? Ela parou de sonhar, porque ela esperou e muitas vezes se frustrou. Segunda coisa que faz às vezes a gente parar de sonhar é não se sentir capaz. A gente não se sentir capaz para sonhar. A gente não se sentir capaz para fazer nada, então a gente não sonha. A gente diz assim: não, sonho é para os visionários. Sonho é para os empreendedores. Sonhos é para os corajosos, que têm coragem de fazer coisas novas, diferentes. Quem sou eu para sonhar? Eu não tenho direito de sonhar. Também muitas vezes o que nos faz parar de sonhar é a falta de recurso. A falta de recurso. Você já olhou para o rosto de alguém que não tem nem comida e nem água para beber? Ele tem um olhar perdido. Ele tem um olhar perdido. É um olhar sem esperança. Aquele olhar não consegue, por falta de recurso, ele não consegue sonhar, ele não consegue mais pensar e sonhar com nada. E esse olhar perdido, ele tem sido muitas vezes presente na vida de muitos de nós, que achamos que não temos os recursos para sonhar. Eu não tenho os recursos. Então eu paro de sonhar. Eu fico com o olhar perdido. Não que lhe falte água nem comida, mas talvez tenha ali faltado equilíbrio emocional, tenha ali faltado afeto, tenha ali faltado tanta coisa que deixou você com um olhar perdido, que não consegue mais sonhar. E sabe o que eu queria dizer para você hoje? É que o Evangelho, ele é um convite a sonhar novamente. De que uma das obras que o Espírito Santo de Deus vem fazer na vida da gente é levar a gente a voltar a sonhar. É levar a gente a voltar a sonhar. Nós podemos voltar a sonhar, e isto é obra do Espírito Santo de Deus sobre a vida da gente. Eu queria ler com vocês Atos 2. E Atos 2 é um texto. O versículo que eu vou ler, 16 e 17, ele é um recorte de Joel. A profecia de Joel se cumpre em Pentecostes, em Atos 2. Quem conhece mais a palavra, entende que em Atos 2 ali, foi o momento de derramamento do Espírito Santo. A igreja ficou esperando em Atos 2, aqui em Pentecostes, que o Espírito fosse derramado sobre toda a carne, cumprindo a profecia de Joel, que se cumpriria ali em Atos 2. E olha o que diz a profecia, olha o que diz em Atos 2, 16 e 17. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. E não pense que esses últimos dias é a volta de Cristo. Não, esses últimos dias é aqueles dias que eles estavam vivendo lá. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Isso é a obra do Espírito Santo de Deus na vida da gente. Os vossos filhos e filhas profetizarão. E aí a gente passa por esse texto às vezes desapercebido, mas quando ele diz filhos e filhas, a gente acha normal isso, né? Mas não era normal. O que ele está dizendo é: até quem não pode, profetizará.
Até quem é visto pela sociedade sem recurso e sem capacidade, sem competência para profetizar, profetizará. Porque a mulher, nesta época, o que se discutia sobre a mulher, era se a mulher tinha alma ou não. Ninguém discutia essas coisas que a gente está discutindo, discutia se a mulher tinha alma ou não. Embora essas discussões que nós fazemos hoje sejam uma continuidade dessa reflexão. Mas o que se discutia era se a mulher tinha alma ou não. No entendimento daquele povo, era melhor queimar a lei de Deus, do que ensiná-la a uma mulher. Mas com o derramamento do Espírito, e com a obra do Espírito Santo de Deus na vida da gente, até quem não tem direito a sonhar, olha, estou colocando entre aspas, tá? Até quem não tem direito a sonhar, até quem foi roubado o direito de sonhar e de profetizar, profetizará. É a restauração da potência àquele que tudo foi tirado. O Evangelho é um convite a esta pessoa e dizer: você pode, vossos filhos e filhas profetizarão. Mulheres profetizarão. Aqueles que são tidos como que não podem atuar, atuarão. Elas profetizarão. Ele fala: os velhos terão sonhos. Meu povo, como é lindo ver alguém de uma idade avançada sonhando. Mas geralmente quem está numa idade muito avançada fala muito mais do passado do que do futuro. Mas o Evangelho faz com que até mesmo os velhos eles sonhem. Jesus, como aparece na Galileia pregando e anunciando o reino de Deus, ele está anunciando o reino de Deus a todas aquelas pessoas que tinham parado de sonhar, porque estavam à margem da sociedade, estavam escanteados pela religiosidade, amaldiçoados pelos discursos religiosos. Jesus vai por todas essas aldeias dizendo: é chegado o reino de Deus, e esse reino de Deus está chegando aqui no meio de vocês. Eu derramarei o meu Espírito, e pela obra do Espírito Santo de Deus, você vai sonhar, você vai profetizar. Pela obra do Espírito Santo de Deus, você terá visão. E é o Evangelho restaurando completamente a nossa capacidade de sonhar. Porque ele vem quebrando o ciclo das frustrações, ele vem nos dando o entendimento de que nós somos capazes, ele vem nos dando todos os recursos que nós precisamos para sonhar. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, daquele que morreu e se entregou por mim. Esse Espírito que habita em mim, ele produz em mim capacitações, ele me dá dons. Dom de profecia, dom de ensino, dom de liderança, dom de administração. Quem conhece a palavra mais a fundo sabe do que eu estou falando. O Espírito é capacitador. O Espírito é formador de caráter, porque ele nos dá o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Quem não tem domínio próprio, o Espírito dá. Se você não consegue mais sonhar, porque você acha que você não tem controle sobre você mesmo, o Espírito Santo quer produzir domínio próprio na tua vida. Se você começa as coisas, mas você não termina, você começa e desanima, o Espírito Santo quer produzir longanimidade na tua vida, longo ânimo. Se você é uma pessoa bélica, briguenta, confuseira, e qualquer equipe que colocam você desarticula a equipe, ele quer te dar mansidão. Se você não consegue produzir nada porque te falta paz e você se auto-sabota, ele quer derramar paz e alegria. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Ele intercede por nós quando nós não sabemos como orar. Nós temos os recursos. O Espírito Santo de Deus é recurso para a gente viver a nossa vida, para a gente voltar a sonhar e não parar de sonhar com a vida, com aquilo que a gente tem na frente, com aquilo que a gente tem para abraçar, com aquilo que a gente tem para largar. O Espírito Santo de Deus, ele nos capacita para isso.
Jesus diz: não saiam de Jerusalém, fiquem lá em Jerusalém, até descer sobre vós o meu Espírito. E quando o Espírito desce, ele diz, se cumprir aqui a profecia de Joel: meu Espírito será derramado sobre todos os povos. Se quebrou o nacionalismo judaico, é sobre todos os povos. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos, eles sonharão. É a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, quebrando esse ciclo de repetido de frustração, nos tirando da incapacidade e nos dando todos os recursos que nós precisamos para voltarmos a sonhar. Amém? Mas meu povo tem um problema. Tem um problema sério. É que nós teremos os sonhos de Deus. Nós teremos os sonhos de Deus. E eu não sei se é isso que você quer. Porque talvez você esteja dizendo: pronto, esse ano vai dar certo. Esse ano vai dar certo. E minha palestra, né? Vocês vão entender porque eu estou usando palestra. Minha palestra até aqui, e agora virando pregação, não que não tenha sido, mas depois eu vou explicar uma fala do Nelson sobre isso. Agora o negócio começa a complicar. Porque não é o teu sonho, é o sonho de Deus. Olha o que diz Mateus 6,10: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Nós temos transformado as nossas orações em depósito dos nossos desejos, em lugar de simplesmente se fazer pedido e de expressar a nossa vontade. Mas a oração, ela é um lugar de conflito de vontades. A oração é um lugar onde você leva a sua vontade, e Deus vai revelar a vontade dele, e essas duas vontades vão brigar. Elas vão conflitar. É um lugar de encontro de vontades. Ficou melhor? Não ficou? De conflito de vontade? Onde a tua vontade vai se encontrar com a vontade de Deus. E alguma coisa vai sair daí. A oração não é um lugar onde nós simplesmente vamos lá colocar o nosso coração nos nossos desejos. Nós derramamos o nosso coração, e esse coração então passa a ser confortado e confrontado com a vontade de Deus. Se a sua oração ela é um momento onde você chega lá como um menino mimado e pede, fala só o que você quer, eu digo para você que não foi essa a oração que Jesus nos ensinou. Quando a gente vai para a palavra no português Deus, e o português nos dá esse trocadilho, nós temos no meio de Deus o quê? Eu. E tem muita espiritualidade que é vivida assim. Existe um Deus, mas no centro desse Deus está o eu. Esse Deus, ele existe para satisfazer o meu eu. E quando eu digo que filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões e velhos sonharão, Deus não é um coach da tua vida. E aí eu lembro do Nelson, numa conversa com o Felipe Seabra, que o Felipe Seabra chegou para o Nelson era coach, palestrante, e o Felipe pregador, e eles estavam conversando, e o Felipe perguntou para ele: ô Nelson, qual que tu vê a grande diferença entre uma pregação e uma palestra tua de coach? Ele parou, pensou, olhou para o Felipe e disse: Felipe, aqui na palestra de coach, a gente está ajudando as pessoas a fazerem o que elas querem. E na pregação, o desafio de vocês é desafiar as pessoas a fazer o que Deus quer. A palestra é tipo, o que é que você quer fazer? Onde é que você quer chegar? Qual é a sua meta? Qual é o seu sonho? Quais são os recursos que você tem? O que é aquilo que te potencializa? O que é o que te desprende? O que é que te bota para baixo? O que é que te impulsiona? E eu vou ajudar você a estabelecer suas rotinas, seus planos, tal. Isso é ruim?
Não, mas isso é uma ferramenta de ajudar você a fazer o que você quer. Isso precisa ser demonizado por causa disso? Não. Mas é isso. Mas o Evangelho, ele é um convite à renúncia do eu. O Evangelho é um convite. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz, que é missão. A cruz é missão. A gente olha muito para esse texto com cruz como sofrimento. Cruz é missão. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua missão. E me segue. Como é que está esse Deus? Ele tem esse eu no centro? Deus é o teu... Porque se Deus é aquele que ajuda você a realizar os seus sonhos, Ele não é teu Deus, Ele é teu servo. Se Deus é o cara que dá tudo o que você precisa para você realizar os seus sonhos, Ele não é teu Deus. Ele não é teu Deus. Porque se Ele é teu Deus, Ele tem gerência sobre que tipo de sonho você vai sonhar, que tipo de sonho você não vai sonhar. E que em 2023 a gente faça essa pergunta, sabe? Quais são os meus sonhos? E quais são os sonhos que são meus, que também são teus, Pai? Quando a gente vai lá no texto de Atos, ele diz o que? Filhos e filhas profetizarão. Ele diz que os velhos terão sonhos. Mas ele diz que os jovens terão visões. Ah, mas jovem ter visão é muito... Não, o termo visão aqui utilizado não é uma visão imaginária, é ter uma revelação daquilo que Deus quer para a vida dele. É como se ele estivesse dizendo, meu espírito vai incluir quem não pode. Filhas e filhos profetizarão. Vai fazer quem está terminando a sua vida continuar sonhando. E vai fazer com que esses jovens que são cheios de sonhos, que são cheios de vontade, cheios de desejo. Porque ninguém precisa chegar para um jovem de 23 anos, 25 anos, de 30 anos, de 15, 16 anos e dizer sonhe. É da natureza dele sonhar e acreditar que ele pode fazer um bocado de coisa. Na vida que ele vai levando os esbarros, ele vai perdendo a capacidade de sonhar. Mas ele está cheio de potencial para sonho. Então ele não diz que os vossos jovens sonhem. Ele diz que os vossos jovens terão visões. É quando Deus revela algo para esse jovem. E diz, jovem, sabe essa força que tu tem aí? Sabe esse rebuliço no teu coração? Sabe essa vontade de explodir, de mudar o mundo, de atingir todo mundo, de ganhar dinheiro, de construir coisas, de realizar coisas? Sabe isso aí? Eu tenho uma visão para ti. Eu tenho uma visão minha para ti. Eu quero te mostrar algo meu, que eu quero usar essa força. Eu quero mostrar algo meu, que eu queria que você usasse toda essa sua potência. De vigor físico, de criatividade, de não ter medo de errar, de fazer as coisas de uma forma às vezes até meio irresponsável. Eu quero usar isso aí. Eu quero usar isso aí. Eu quero usar essa irresponsabilidadezinha. Sabe, como lá atrás, quando Deus me deu uma visão, com 24 anos, 26 anos, de abrir uma igreja nessa cidade, e com 27 anos a gente começou esse trabalho. Deus precisava de um jovem meio irresponsável, que largasse um emprego estável e iniciasse uma aventura de loucura. Deus continua olhando para os nossos jovens e dizendo, eu quero dar visão para vocês, porque sonhos vocês têm. Mas eu quero dar visão. Eu quero revelar. Essa visão aqui, pessoal, não é uma visão qualquer, é um entendimento espiritual de uma revelação a respeito da vontade de Deus. Eu quero dar essa visão para vocês. Para que vocês sigam nessa visão. Entende? Então a gente não está falando. Porque parece assim, não. Filhas e filhos profetizarem, beleza. Teve ruptura. Velhos sonharem, também tem algo milagroso aí. Mas jovens terão visões.
Ele pegou a força e disse: eu vou te dar entendimento da minha vontade, eu vou te fazer enxergar o que eu quero que você faça. Então o Espírito Santo de Deus é aquele que vem nos resgatar de uma vida sem sonho, ou de uma vida sonhada apenas para o eu, para ser uma vida cheia de sonho, e uma vida sonhada com Deus. Amém? Pastor, entendi, tá bonito, faço o quê? Porque assim, entendi o conceito, achei, sabe, legal, mas faço o quê? Queria te dar 3 passos. 3 passos para você sair daqui, sabe? E fazer isso nesse resto de mês que a gente tem de janeiro. Primeiro, faça uma lista dos seus sonhos. Faz uma lista dos sonhos. Faz uma lista. Quais são os teus sonhos? Escreve. Escreve. Talvez fazer essa lista ajude você até a perceber que você não está sonhando nada. Mas faz a lista dos teus sonhos. Faz a lista. Primeiro passo, tá? Faz essa lista. Sem limite, faz a tua lista. Segundo, conheça a vontade geral de Deus. Isso é tão importante, pessoal, porque muitas vezes nós erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Primeira coisa que você precisa, se você quer sonhar com Deus, é conhecer a vontade de Deus, geral de Deus. O que é que Deus está comprometido, o que é que Deus valoriza, quem é esse Deus, como é que Ele é. É conhecer mais a Deus, conheça esse Deus. Você conhecendo a Deus, você vai conhecer a vontade dEle. Porque senão corre o risco de você estar trazendo muamba dentro de um avião de Orlando para cá, dizendo que você está realizando o seu sonho, e pedindo a Deus que abençoe o seu sonho. Deus não está nisso. Se você conhecesse a vontade de Deus primeiro, você nem incluía isso como um sonho de Deus na tua vida. Por não conhecer a vontade de Deus, muitas vezes pode levar pessoas a invadir o planalto e fazer isso cantando hino, quebrando tudo, derrubando as coisas e achando que está fazendo algo da vontade de Deus. Que se conhecesse a fundo a vontade de Deus, saberia que Deus não está nesse tipo de obra, nesta forma de realizar seus objetivos, que Deus não está nisso. Então nós temos o desafio, antes de qualquer coisa, de conhecermos a vontade de Deus, geral de Deus. Quem é Deus? O que é importante para Ele? O que Ele valoriza? O que Ele tem como valor? Quais são as coisas que Deus abomina? Quais são as coisas que Deus abomina fora, além daquilo que a gente coloca na nossa régua moral, religiosa? Porque às vezes a gente escolhe algumas coisas na nossa regra moral religiosa. A gente está aqui dizendo que Deus abomina isso e está engolindo uns camelos enormes de coisas que Deus abomina. Quem é Deus? Conhece essa vontade de Deus? Vai ler a palavra, meu irmão. Vai ler a palavra. Conhece as falas de Jesus. Vê o que foi que Jesus fez. Vê o que Jesus ensinou. Conhece esse Deus. E terceiro, aprofunde seu relacionamento com Deus. Eu ia colocar aqui, sabe como? Eu ia colocar assim: relacionamento, 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 relacionamento. Então primeiro você faz sua lista. Depois você assume o compromisso que se você quer viver uma vida segundo a vontade de Deus, você precisa conhecer esse Deus. Você precisa aprofundar o seu conhecimento de Deus, de quem Deus é. E terceiro, é intimidade com Ele. É mesa, é partir do pão, é cafezinho com Deus. É tempo gasto em comunhão com Deus. Porque é nesse tempo em comunhão com Ele que Ele vai te revelar. Que Ele vai te revelar as coisas. Que Ele vai te mostrar os caminhos. Quem tem muito encontro místico com Deus, eu vou colocar dessa forma, tá? E pouco conhecimento da vontade de Deus, tá correndo risco de ir na emoção e fazer besteira. E quem tem muito entendimento e conhecimento bíblico, mas não tem profundidade no relacionamento com Deus, tem um risco enorme de fazer uma seleção de conceito aqui
e de sair colocando isso, empurrando goela abaixo como vontade de Deus na vida das pessoas. A gente precisa trabalhar o conhecimento de Deus. A gente precisa trabalhar a intimidade com Deus. Conhecimento de Deus, intimidade com Deus. Então, no conhecimento que a gente tem com Deus e de intimidade com Ele, a gente vai aprender a discernir a vontade de Deus. Tem um outro ponto que eu não coloquei aí, que eu esqueci, que eu lembrei agora. Sabe quem é que ajuda muito a gente também a saber o que é a vontade de Deus? Comunidade. Corpo de Cristo. Onde o irmão, ele vai legitimar, ele vai confrontar, ele vai burilar. A gente precisa dessa mistura aqui, dessa bagunça. Onde eu me encontro com o diferente, encontrado com o diferente, porque aqui não tem algoritmo. A gente está com o diferente aqui, não que não tenha algum tipo de filtro, né? Mas a gente está aqui em contato um com o outro, que somos tão diferentes. E a gente vai, sabe, colocando nossa percepção junto com o outro. Aí o outro faz um comentário, você fala, é mesmo. É por isso que na multidão de conselhos existe a sabedoria. Então é buscar, sabe, compartilhar os seus sonhos com outras pessoas, que são servos de Deus igual a você. Para que essas pessoas possam ouvir e dizer, cara, mas tu já pensou que talvez Deus não esteja comprometido com isso? Aí na conversa, cara, eu sinto paz nisso, você devia fazer isso. Então é o outro, a gente precisa do outro, para poder fazer espelho. A gente precisa do outro para confrontar a gente. A gente precisa do outro para olhar para a gente assim e dizer, tirou isso de onde? Tirou isso de onde? A gente precisa do outro. Igreja é esse lugar onde nós nos reunimos em casas, em cursos, nos reunimos aqui, sabe, nessa celebração, e nas nossas conversas, quer sejam aqui em casa, em restaurante, onde for, a gente vai compartilhando os nossos sonhos e Deus vai usando o outro para ir trabalhando na vida da gente. Amém, meu povo? Amém? Que Deus ajude a gente a... Então você coloca aí como quarto ponto, tá? Corpo de Cristo, o outro, a comunidade de fé. Porque às vezes a vida da gente, ela está igual isso aqui, sabe? A gente está ouvindo aqui alguma coisa que tem a ver com Deus, mas tem um barulho quando está rodeando a gente, que fica tão difícil da gente compreender as coisas. E a gente precisa ter essa consciência, sabe? De que o nosso irmão, ele é o meu fiel da balança. A comunidade, não uma pessoa, mas a comunidade é o meu fiel da balança. Se eu sinto paz em relação a algo, o outro irmão sente, o outro sente, a gente junta as nossas diferenças e nelas a gente encontra paz em relação a um caminho, a gente segue mais em paz. Mas está cada um vivendo sua vida, né? Está cada um vivendo seus sonhos, a gente está partilhando muito pouco, a gente tem medo de partilhar, a gente precisa partilhar mais. E que em 2023 nós sejamos restaurados na nossa capacidade de sonhar. Mas de sonhar os sonhos de Deus na vida da gente. Amém?